Muito boa noite, estamos chegando com o nosso podcast Estação NP, deixa eu te contar. Nós vamos falar de assuntos importantes da nossa região. Como sempre, você é nosso convidado, em nome de Grupo Felite, da Minha Centelar, Lojas Quero Quero e Sicredi, sempre conosco, nos apoiando essas empresas, para que a gente possa levar os assuntos, coisas importantes para você. E já vamos agradecendo o seu like, o seu compartilhamento, que você assista e você também comente conosco o assunto que nós estamos falando. E sempre é um assunto muito atual, por isso hoje já os meus convidados estão aqui, o Dr. Luiz Paulo, meu amigo de muito tempo, que está hoje na presidência da OAB, essa instituição das mais sérias do nosso Brasil, e para gáudio meu e minha alegria, é um cara sensacional e que hoje comparece aqui, eu agradeço a ele. E claro, também as queridas irmãs aqui, a Suzy Quadros e a Sanandra Quadros, que vocês já conhecem, essas mulheres empoderadas. Aqui já esteve a Sanandra falando conosco, é advogada, a Suzy, ela é personal trainer. Aliás, todos nós precisamos dos dois, né? Do advogado e principalmente do personal, para que a nossa saúde também ande legal. O assunto, você já deve estar imaginando, violência doméstica. Por quê? A OAB vem trabalhando seriamente em atos públicos, fazendo debates, fazendo campanhas, por intermédio do setor que tem na OAB dos direitos humanos. Sempre a OAB esteve atenta a esses movimentos sociais, aos problemas sociais. Então, por isso que o Luiz Paulo está conosco, também como advogado, falar das questões das leis, das mudanças. E, claro, a Suzy, que se tornou para nós uma personagem. Nos aproximamos muito dela, porque está rompendo alguns tabus do preconceito e ajudando a empoderar as mulheres. Claro, a violência doméstica não é fato só que ocorre com as mulheres, mas muito mais com as mulheres. E ela esteve nesta semana em Capão do Cipó e fez quase que uma palestra, uma fala tão importante e que a Câmara lotada, todos ficaram em silêncio ouvindo a Suzy. E a gente, quando fala com o coração, fala sempre correto, fala sempre perfeito. Então, meu boa noite, já aqui à minha direita, para o Luiz Paulo, e agradecendo a sua presença, Luiz Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, João. É um prazer muito grande estar aqui na Estação NP, pela primeira vez que venho na Estação NP, mas agradeço as palavras a mim dirigidas e, da mesma forma, tu és meu grande amigo, te considero uma grande pessoa, um grande profissional, ético, trabalhador, e temos uma amizade de longos anos. Muito obrigado, Luiz Paulo. E é uma satisfação estar aqui representando a minha instituição como presidente da Ordem de Advogados do Brasil, subseção Santiago e Jaguari, para falarmos, né, desse tema que está em pauta no momento. E a OAB, como uma defensora dos direitos humanos, né, como eu falei nesse evento que estivemos ontem lá no Capão do Cipó, na Câmara de Vereadores, do combate à violência doméstica, a OAB tem em seu estatuto, no artigo 1º, previsto que como uma das principais atribuições da Ordem dos Advogados do Brasil a defesa dos direitos humanos, além da defesa do Estado democrático de direito. E os direitos humanos, não existe, como eu falei ontem, não existe o direito mais sagrado do que o direito à vida, né? Da pessoa humana. Então nós estamos também inseridos nesse contexto, contribuindo, né, para o debate. Também, meu boa noite à doutora Sanandra, minha colega, e a Suzy, que eu conheci ontem, né, e fiquei com uma excelente impressão da tua pessoa, da tua coragem, Suzy. Isso aí é um exemplo para outras mulheres, né, que estão sofrendo violência, muitas vezes caladas, né, dentro das suas casas, e é um exemplo de que é possível dar a volta por cima, e que após o divórcio, que após a separação, existe vida, não acabou ali. Então, tem que haver essa consciência de que o que é mais importante é preservarmos a dignidade da mulher, a vida da mulher, a integridade física da mulher. Então, esta mensagem nós, como dirigentes de ordem, temos transmitido
sempre que temos a oportunidade de repassar essa mensagem. Correto. Suzy, muito boa noite. Obrigado pela sua presença. Eu já a conhecia, mas não pessoalmente, nunca tinha ouvido falar, e parabenizo você pela aquela brilhante apresentação. Brilhante porque foi muito sensata, muito correta, muito sincera com a tua plateia, com as pessoas que estavam lá. Então, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo espaço. Eu fiquei assim chocada até comigo, porque eu falei com o coração realmente, falei tudo que eu estava sentindo. Eu acho que eu consegui transmitir tudo, né, que eu estava sentindo ali no momento. Eu acho que eu consegui trazer tudo ali, para aquelas mulheres. Foi muito bom. Como é que está a Suzy hoje, depois do episódio acontecido, tudo isso? Você na mídia, porque foi um assunto muito comentado, até para quem não lembra, a Suzy, a gente chama ela de a sobrevivente. E é sério, é fato isso. Porque ela esteve na iminência de perder a vida. Isso não é notícia, novidade para ninguém. Então ela se tornou uma mulher muito conhecida no estado, porque aquela notícia foi muito longe, em função da própria sobrevivência, em função das pessoas que a ajudaram, em função da entrevista da irmã dela, que é advogada, que aqui esteve no podcast, também nas suas redes sociais, e comentou muito e levou esta bandeira. A Sanandra foi a primeira a levantar essa bandeira. E eu pergunto então, depois de tudo isso, dessa tentativa de feminicídio em Santiago, com a nossa Suzy, como é que está a Suzy hoje? Como é que está a querida filha, né? Que eu sei que você disse que não quer jamais que a sua filha e nem as filhas dos outros passem pelo que você passou. Mas como é que está depois das cirurgias, depois do enfrentamento? Então, eu estou vivendo um dia de cada vez, porque é bem difícil. Tem dias que eu estou bem, outros dias não estou tão bem, porque não tem um dia que eu não lembre. Não tem um dia que eu não lembre, porque é muito difícil. Sempre vem na mente, sabe? Não tem como esquecer. Mas eu acredito que com o tempo eu vou conseguir sair disso. E claro que esquecer jamais, porque a gente não esquece, não tem como esquecer. Mas eu acredito que sim, que eu tenho muita força, que eu tenho muita coragem, que eu vou sair dessa sim. Fiz 2 cirurgias já. Tomara que eu não precise fazer outra, mas a princípio, Desculpa talvez... eu te pedir, mas as pessoas viram a tua foto lá e já perguntaram, né? Como é que tá as mãos dela? Se tu quiser mostrar as mãos para nós, está tudo certo com as tuas mãos? Então, a extensão ela não faz ainda, né? Totalmente, a extensão não. Sim, é bom ela mostrar. Ó. Ah, verdade. Essa tem mais problema. Né? Essa aqui tá mais. Talvez eu tenha que fazer mais um procedimento ainda. Para digitar, por exemplo, no teclado, tem dificuldade. E essas coisas, assim, para abrir esse movimento de, sabe? Tem um dedo que ele tá bem imóvel, né? Esse aqui também, ó. Certo. Porque atingiu bastante os nervos e tendões. Eu sei. Então, daí talvez eu precise passar ainda mais por uma cirurgia ainda para tentar. Eu estou fazendo muita físio, né? Eu faço fisioterapia lá em Santa Maria e aqui em Santiago. E o teu trabalho em si, de personal, prejudicou bastante. Você pensa em retornar a ele? Vai ter dificuldade, será? Porque mais é de orientação, né? Embora que você também precisa fazer o exercício. Né? Não, eu vou retornar sim. Agora eu tô de laudo ainda. Mas acredito que sim. Vou retornar sim Mas acho que eu consigo tranquilo, sabe? Só porque, é só mais... pegar as coisas, assim, que é mais difícil. O peso, essas coisas, assim. E até se habituar, né? E até se habituar de novo, mas... Porque imagina, Suzy, quando a gente crava uma felpa no dedo, quem é que nunca fez isso, né? Embaixo da unha, às vezes... Qualquer coisinha, né? Até um cortezinho. Né, Sanandra? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui de novo, né? Prazer é nosso. Falando, né, sobre esse assunto aí, que é um assunto que a gente sempre tem que falar, sempre tem que abordar. Eu agradeço pelo espaço, também aproveito para cumprimentar meu colega e nosso presidente da subseção daqui, né?
É um prazer estar dividindo esse espaço aqui contigo. E também a minha irmã, né? Eu sempre falo, a gente nunca solta a mão uma da outra. E sempre foi assim, e sempre vai ser. Vocês me lembram a Suzana e a Sandra, que são bem unidas assim também, né? Sim. Ai, é muito e isso bom. é família, né? Com Isso é legal. certeza, São com só certeza. vocês duas? Só nós duas. Eu só. E como é que você está vendo agora que você que se envolveu diretamente e que acompanha e que as pessoas se abordam depois de algumas entrevistas, as pessoas perderam aquela cisma de não vou perguntar nada, agora as pessoas perguntam, abordam vocês. Sim. Chega e pergunta. Muito, muito, muito. E aí, como é que foi? Me conte. Deixa eu ver a mão. Né? É como eu fiz agora, né? Mas eu acho que é natural, né? É natural. É natural. Eu consigo... tem muita gente que fala, tipo a Yasmin mesmo, a minha filha, ela não gosta muito de se expor. Ela não gosta. Já eu não tenho problema com isso, sabe? Porque aconteceu, infelizmente aconteceu, eu não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu, não foi por minha vontade, mas, né, o que vamos fazer? Vamos tocar, vamos viver, vamos, né? Então eu quero falar sim, eu vou falar, eu acho que tem que ser trazido sim. Perfeitamente. Né? Eu acho que a gente não pode se calar. Não. Jamais. No momento importante da tua fala, Suzy, e está no Jornal Expresso de hoje, uma página com uma entrevista, mas porém muito reduzida, por mais que tenha uma página inteira, nunca é aquilo que você falou exatamente, é uma cópia do que você disse. E também alguns vídeos que a gente fez. Na oportunidade eu quero editar esses vídeos e largar. O meu papel aqui é me somar nessa campanha, os nossos veículos me somar, não somente como professor, pesquisador, a minha tese foi dentro da área de direitos humanos, mas eu gostaria que você falasse uma parte assim, eu estudo muito comportamento, não somos psicólogos, mas a gente entende um pouquinho. Você disse assim uma frase que me chamou a atenção, ele estava doente e me deixou doente. Claro que é uma doença, né? Aí me chamou muito a atenção e eu imagino que tenha muitas mulheres passando por isso, por esta parte. Uma violência, como disse o Dr. Luiz Paulo, lá, que pode ser psicológica, que ela é muito difícil também. De repente a pessoa está num evento, está bem feliz, está tudo certo. E aí começa do nada algo para te tirar o sossego, para te jogar para baixo, para te aniquilar. Eu queria que você falasse dessa doença, entre aspas, que seria, né? Fique bem à vontade, Suzy. Exatamente. O que acontece? O que acontecia? A minha felicidade abalava muito ele. Eu estar feliz, eu estar bonita. Sempre que a gente saía em algum evento, algum lugar, que eu estava bem, que eu estava curtindo, ou algum dia, ou tipo um aniversário da minha irmã, ou aniversário de um familiar, alguém, sempre acontecia alguma coisa, ele fazia para estragar tudo. Por que será, Suzy? Eu não sei por que ele se incomodava tanto com isso. Talvez a gente não pode dizer nada aqui em questão de desvio disso e daquilo. Nós estamos trabalhando em cima de fatos apenas. Mas é um comportamento bem difícil e como eu disse, a gente percebe em muitos casos, em muitas famílias, porque muitas vezes o machismo nosso, do homem, ele impede que a mulher tenha sucesso. Às vezes inconsciente. Às vezes de forma, não quer, parece que ele quer podar aquilo, ele não se aguenta. Um cara chamado Jung, ele dizia assim que todo ser humano ele tem uma sombra. E o problema é enfrentar essa sombra, porque essa sombra, inconscientemente, nós olhamos para o outro e tudo que o outro tem, que a gente acha que não tem, deveria ter, a gente fica irritado. Eu não tô julgando esse ou aquele, pode ter acontecido até comigo já, muitas vezes deve ter acontecido. Então, essa sombra, então quando você olhar para o outro e pensar, por que eu me irrito com isso? Será que não é uma coisa que eu tenho ou que gostaria de ter? Será que não é uma qualidade? E às vezes acontece isso do machismo. Hoje já os lares já estão mais modernizados, as mulheres trabalham, as mulheres saem, mas o telefone celular, às vezes a mulher se arruma de uma forma diferente. E aí, nós homens, nós temos essa ideia do machismo antigo, essa coisa que eu queria que vocês falassem também, de querer achar que a gente é dono, achar que não pode. Postar uma foto. A minha mãe,
Eu vou falar da minha mãe, coitadinha, que já faleceu, mas ela orientou a Suzana, minha mulher, ela disse assim, não precisa você ir mais na academia, porque você já está casada, você é bonita, você não precisa ir. Você já arrumou quem você queria. Essa prerrogativa, né? E a gente pensa assim, as mulheres, né? Que poderiam ser mais unidas, em vez de ficar falando da outra que teve um problema, ajude, apoie. Infelizmente, as mulheres, tem muita mulher que faz isso. Existe um machismo, enraizado na nossa sociedade. Né? E muitas vezes parte das mulheres. Muitas vezes. Julgamentos, apontamentos. É uma questão cultural que precisa ser trabalhada, né? Precisa ser trabalhada. Inclusive, a OAB, né, como já falei lá no nosso evento, e em Jaguari também, que já tivemos, aqui em Santiago, nós tivemos... Foi muito bom em Jaguari também, né? Muito bom, foi excelente. A OAB tem o programa OAB Vai à Escola. E este ano, durante todo o ano de 2025, o tema é o combate à violência de gênero, à violência doméstica. Porque entendemos que deve ser semeado essa cultura de paz, de respeito, já lá na infância, na adolescência, porque são as pessoas que constituirão família, né? Serão os casais do futuro, os pais, né? E preciso trabalhar, né, nessas crianças aí para que eles não perpetuem essa ideia de que o homem é superior à mulher, que o homem pode mandar na mulher, que o homem é dono da mulher, porque ninguém é dono de ninguém, ninguém manda em ninguém, não é? Isso Luiz Paulo, é da sociedade europeia, do paternalismo. Paternalismo, que nos primórdios a mulher ela era como uma deusa, porque ela dava a luz, ela gerava uma outra vida. Quando o homem descobriu que precisava dele, você foi o boi com a corda, como eu digo. Exato. Aí ele passou a se achando superior em função da força física e tudo. E cá para nós, né? Avançamos muito, não é, Luiz Paulo? Você olha na história, você olha... E aí a gente diz, mas isso não pode. Mas como melhorou a gente teve avanços. Melhorou muito. Poderia citar alguns, por exemplo, a mulher vota, a mulher hoje está na política. Claro. É pouco. Precisamos de mais. Sim. Há pouco tempo, né, a mulher... Agora tinha a primeira presidente da UAB, né? Vamos mandar um abraço para a Marione, né? Sim, a primeira presidente da UAB de Santiago. Depois tivemos a doutora Aline também. E a doutora Adriane, que foi vice-presidente. Foi vice-presidente, né? Foi vice e agora continua. E agora continua. Agora é a nossa, né? Ela é empoderada. Ela foi vice em outros mandatos, né? Sim. Mas hoje ela é a nossa vice-presidente. Aproveito aqui para mandar um abraço para todos os advogados, né? E principalmente para as mulheres para todos os advogados e as juízas, promotoras que estão... Exatamente, delegadas. Santiago teve um tempo que era só mulheres no judiciário. Mulheres, policiais também, policiais civis, policiais militares, né? Acho que todas as mulheres merecem, né, o respeito, merecem ser tratadas de igual para igual. Porque a mulher hoje está no mercado de trabalho, hoje nós temos juízas, temos promotoras, temos policiais, advogadas, né, médicas, dentistas, jornalistas, né? Verdade. Aqui no jornal, por exemplo, nós estamos todos comandados por mulheres. Sim, E nós temos presenciado também, independente de ideologia política, no próprio Congresso Nacional, parlamentares... fazendo com que as mulheres se sintam humilhadas, né, dentro que horror aquilo, né? Independente da ideologia, né? Mas eu acho que a mulher tem que ser respeitada. Agora veio a questão da Marina. A Marina Silva foi ofendida novamente. Exatamente, mas a história da Marina Silva, entendam a história dela, de onde ela veio, o que ela construiu. Sim. Não importa a ideologia política. Ponha-se no seu lugar, disse o deputado. Então vem um exemplo assim muito ruim, né, daquelas pessoas que são os nossos líderes, né? São os nossos parlamentares, né, representantes do povo, que lá fazem com que a população ache, né, a menos eles jogam para uma plateia, Luiz Carlos. Claro, exato, porque tem os que aplaudem. Sempre. Tem as pessoas que aplaudem. Isso. Nós vimos pessoas achando lindo, batendo palmas, né, que tem que enfrentar, mas tu discordar da ideia da pessoa, não precisa agredir pessoalmente. Não discordar faz a gente aprender. Faz aprender. Discordar nos ensina. Tem que usar os argumentos, né? Ganhar pelo argumento, mas não pela ofensa pessoal ou pelo uso da força. Eu tive um momento lá em Capão do Cipó que eu acabei fazendo uso da palavra que me ofereceram, e como jornalista e professor, eu sempre ouço assim com o senso comum, me deixa muito triste. E agora eu vou perguntar para a Suzy aqui, e a Sadandra pode complementar.
Sabe o que eu ouço muitas vezes, Suzy? É algo muito triste. Eu acho que isso a gente tem que bater nessa tecla. Ah, mas aquela viveu tanto tempo com fulano. Parece que ela gosta. Então eu fico pensando assim, mas merecia, mas aquela pedia. Existe algo que justifique a violência, que para mim é a pior instância, é a maior demonstração de ignorância. O Sócrates dizia, só tem um pecado no mundo, é a ignorância. Sim. E a violência, principalmente a física, ela é a última instância da burrice humana. Eu acho que o erro da humanidade é que a burrice não dói. Se a burrice doesse, a gente melhorava. Sabe? E aí eu pergunto assim para a Suzy, quando ela lê isso, ninguém vai te dizer isso, Suzy, mas podem falar, e você um dia pode ler numa rede social alguém dizendo isso. Você está forte o suficiente para entender que isso é uma bobagem, e como disse a Sanandra aqui em outro dia, não temos que estar julgando, porque só a pessoa que está no relacionamento tóxico é que sabe. Ela falou bem assim, não foi, Sanandra? Sim, exatamente. E quantos relacionamentos tóxicos está por aí, e as pessoas ficam naquele convívio, naquela adaptação. Você viveu quanto tempo com seu ex-companheiro, tentando se libertar, voltando, indo? Quero que você comente isso. Foi 1 ano e pouco. 1 ano e 6 meses, eu acho. Até não foi muito, né? Não, claro, para mim não foi, não era eu que estava passando por problema, né? Mas muitos ficam uma vida. Sim. Sim. Eu ouvi muito isso. O pessoal falava muito. Tu gosta de apanhar, né? Muita gente me falou. Redes sociais. Muita gente, até conhecidos meus. Você não respondeu? Falavam, muita gente me falava, tu gosta de apanhar, né? E daí, tu sabe que eu não ligo. Não ligo, porque eu que tenho que pagar meus boletos, né? Não, e eles não ajudam. Não ajudam nem um pouco. Então, olha, sinceramente, eu não... Você falou também no homem romântico que traz flores. Dificilmente eu levo flores, né? Às vezes os homens gostam de receber flores. Quando eu digo, pode levar uma flor para um homem, não tem problema, não tem a mania. O pessoal acha que é só a mulher que vai receber flores. Um filho pode levar o pai, um amigo, um irmão. Todo mundo gosta. Mas a mulher gosta mais. E você recebia flores, a sua vida... Muito. Como é que vocês se conheceram, assim? O romantismo havia um momento de carinho, de amor? Você chegou a amar ele, Suzy? Muito, muito. Eu amei muito ele. Era o teu príncipe? Era. Eu queria que fosse. E quando tu te deu conta, finalmente, assim, antes desse momento acontecer, você já tinha um pensamento assim, não, eu vou terminar, não vai dar, ou terminava e voltava, como é que era? Tu sabe que no início ali, quando a gente se conheceu, quando eu conheci ele, eu não queria relacionamento sério com ninguém, porque eu fazia uns 5 meses que eu tinha me separado. E eu pensei, não, eu não quero, não vou. E ele já começou a forçar a barra, não sei o quê, vamos namorar. No primeiro dia ali, ele já foi tudo muito intenso. Sempre foi muito intenso. Sabe? Eu te amo. Foi muito rápido. Por isso que eu digo, hoje em dia eu falo com muita propriedade. Cuidado com essa intensidade toda. Você já viu que quando um pensador diz assim, que ele ama a humanidade, que ele faz tanta coisa, Gandhi, Sócrates, Buda, tu nunca viu contar, meu Deus, eu tenho uma paixão pela humanidade, a coisa muito intensa, realmente eu já vi sobre isso. Dá medo, tu sabe? Assusta, né? Assusta, é muito assustador, porque ele sempre foi muito romântico. Muito romântico. E eu não era disso, sabe? E eu me encantei com isso. Eu me deixei levar por isso. Mas qual é a mulher que não se encanta com um homem assim? Porque eu não era muito assim, sabe? Eu sempre fui muito meio bruta mesmo, assim. E eu não era muito disso. E isso me encantou muito. Certo. Me encantou, eu fiquei completamente apaixonada por ele. Me encantei com isso. Só que... O que acontece? Era toda essa intensidade, e logo ele já começou a apresentar sinais, assim, ó, sabe? Logo, assim, ó, não demorou muito, sabe? Eram pequenas coisinhas, assim, ó, que com o tempo foi só aumentando. Aqueles filmezinhos do colega de trabalho,
Os ciúmes, a gente ia jantar no lugar, a gente tava sentado, e ele, aquele lá tá te olhando. Daí ele começava a incomodar. Como se fosse você a culpada. Como se eu fosse a culpada. Daí ele me falava assim, tu gosta que te olhem, né? Ele me dizia que eu gostava que me olhassem. Tá, mas qual é o problema? Sabe? Falava essas coisas assim, ó, daí ele estragava tudo. Muitas vezes a gente saía e eu começava a chorar, assim, ó, porque ele me levava ao extremo do estresse. Sabe? Ele começava a me falar coisas absurdas, que todo mundo estava me olhando, que eu gosto de chamar atenção, que eu não sei o quê. Mas nunca brigou com alguém assim. por causa disso? Além de você? Não era eu. Pois é engraçado, né? Era eu. O problema era eu, era comigo, sabe? E quando alguém questionava ele dizia que quem estava com ciúme era eu. Você jogava Ele pra você. jogava a culpa pra mim, Certo. entendeu? Inclusive, eu presenciei, né, Suzy, várias vezes da gente sair junto pra curtir algum lugar, assim, e acontecer isso. E cadê essa irmã poderosa que não disse Oi. saia desse relacionamento? Mas aí que tá. Pois assim, Mas é a pessoa que tem eu que chegar. falava, Muito. né, Suzy? Falava muito, assim. É que aquela coisa, no início, assim, ó, eu até pensava, bom, ela é bem grandinha, maior de idade, ela sabe da vida dela, eu também não tenho esse direito de interferir nas escolhas dela, enfim. Mas quando eu vi que aquele relacionamento tava fazendo mal pra ela, eu comecei a falar, Suzy, abre teu olho. Suzy, esse cara não é pra ti. Cuidado, sai fora, porque é melhor pra ti. Teve um episódio que realmente a gente tava numa festa e ela saiu chorando. Eu levei ela embora, porque ela tava chorando, porque ele implicou com um cara que tava lá, que o cara tava olhando pra ela e daí começou a culpar ela. Por que que ele tava olhando pra ela, sabe? E ao questionar ele, eu cheguei pra ele e perguntei, o que é isso, Fábio? Como assim, tu não tá vendo? A Suzy tá chorando? O que aconteceu? E daí ele tentou inverter a história, né, falando que não, que ela que tava com ciúmes dele, entendeu? Então ele desdobrou totalmente ali e quis me passar que ela era culpada, sabe? Aí eu vi, não, tem coisa mal aí. Parece que ele era manipulador. Muito, né? totalmente Manipulador, parece, né? Totalmente. Possessivo. Possessivo. O homem tem isso, né? E daí, Todos nós depois temos desse um pouco. episódio, no outro dia, eu mandei um textão pra Suzy. Eu disse, Suzy, pelo amor de Deus, esse cara não é pra ti, tu tá infeliz, sai dessa, por favor, eu te apoio. Bom, ela sabia que ela tinha o apoio da toda a família. Sim. A minha mãe também cansou de falar inúmeras vezes pra ela sair fora. Só que ela não conseguia. Eu acredito que, Ela a não mulher também, ela conseguia. pensa assim, ó, não sei se eu estou certo. Mas ele vai mudar. Pede desculpa, né? Nossa. Sempre ele vai aquela- mudar. Ela tem esperança, né? Eu sempre Só que- tive muita esperança. Só ele que fosse as mudar. agressões, elas vão aumentando. Ele vai progredindo, né? Exatamente, É uma escala, né? Ele vai... Teve outras agressões antes daquele dia? Começa de forma... Isso aí é histórico, né? Na com violência certeza. doméstica, né? Você- É uma regra geral. como Começa que- aos poucos e vai... E Pois- só piora, né? Piora. Só E piora. no outro dia, Exato. depois que você sofreu uma certa violência, agressão física, ao olhar para a pessoa, como é que é? A primeira vez que ele me agrediu foi o dia do aniversário da minha filha, de 15 anos. E você ainda teve coragem, teve força, teve sei lá o quê, seguiu. Foi assim, a gente tinha ido num baile, e daí ele começou a inventar coisas absurdas na cabeça dele. Daí a gente foi embora, brigando. Daí a gente já subiu no elevador, ele já me pegou pelo pescoço, sabe? E daí a gente foi e brigou. Daí ele me esganou, me sufocou. Eu comecei a gritar e ele tampou minha boca. Daí eu já fiquei toda cheia de sangue. Foi horrível. Foi bem forte mesmo. Quanto tempo Foi. antes daquela fatídico Dia das Mães? Foi em setembro do ano passado. E E daí ele pediu desculpas, tudo. E daí a gente terminou. aí você pediu uma medida protetiva? Eu pedi a medida protetiva e a gente terminou. Essa medida vigorava naquele dia aina? Estava Não, vigorando? Não, daí daí a gente acabou e ele foi de volta para a cidade dele. E depois daí eu bloqueei ele e a gente
ele começou, ele me mandava e-mail, ele achou um jeito de me procurar. Eles acham? Ele vinha atrás de mim, ele me mandava sushi. Quando eu chegava em casa, eu só chegava em casa do trabalho, que eu chego tarde, né, de noite, e daí ele me mandava sushi com um bilhetinho, mandava flores. Quando eu estava trabalhando, ele mandava flores. Até que você acreditou na mudança. E era sempre assim, sabe? E daí eu tava tão mal, porque eu sempre gostei muito dele, e a gente conversava, e eu não consegui me desligar dele. Eu não conseguia me desligar É dele. impressionante essa parte, você não acha, Sanandra? Muito. Que agora a gente começa a entender por que as mulheres não conseguem sair É a do dependência relacionamento. emocional. E coisa impressionante. Ela é igual uma droga. Vejam só. A dependência emocional, ela é muito pior que a dependência financeira, né? Econômica. Bom, Que eu é tenho terrível. alguns questionamentos aí nesse final, e depois do Dr. Luiz Paulo, quero que ele fale sobre a questão judicial, as probabilidades. Aqui tudo sobre hipótese, de Sim. acordo com os fatos que a gente Claro. tem à nossa mesa. Sim. Né? Mas aqui existe 2 pessoas que já relataram isso publicamente, a gente sabe, dá para dizer o nome sem problema nenhum, o Fábio, né? Eu inclusive tinha ótimas relações com ele, e está preso. A gente sabe de inúmeros casos assim, a lei está muito severa em relação a esses fatos. Então quero que o Dr. Luiz depois nos dê uma probabilidade dentro do que poderá ser esta pena, que as pessoas estão bastante curiosas. E com a Suzy, eu quero que ela narre um pouquinho, que eu sei que as pessoas estão bastante curiosas, um pouquinho daquele dia lá. O que aconteceu naquela tarde, naquela tardezinha, naquele Dia das Mães? Conte com as tuas palavras, do teu jeitinho, com a tua sinceridade, a tua narrativa dos fatos, Suzy. Bom, naquele dia a gente almoçou na minha mãe, toda a família, né? A gente estava todos lá. Todo mundo, a gente tirou foto, inclusive, lá. Todo mundo estava feliz, estava tudo bem. Daí a gente almoçou e foi para casa. Só que lá na minha mãe ainda, a gente estava conversando, todo mundo conversando. E daí a mãe abordou uma história lá. E ele começou a questionar, porque ele estava com ciúme. Ele começou a ficar com ciúmes por uma questão que a minha mãe abordou. E daí ele começou a me incomodar lá mesmo e começou a me mandar mensagem que eu tinha traído ele. Dizendo que eu tinha traído ele. E eu falei que não. A mensagem no mesmo ambiente. Lá na minha mãe ainda. Daí a gente foi para casa e ele continuou com aquela história que eu tinha traído ele. Na sua casa? Daí a gente foi embora. E daí a Yasmin foi deitar, a gente foi deitar também. E ele continuou insistindo que eu tinha traído ele. E eu falei que não, que isso jamais aconteceu. E ele criou uma história na cabeça dele que eu tinha traído ele. E daí ele começou a me falar coisas absurdas, sabe? Me chamou de tudo. E daí eu comecei a chorar, e daí ele já me pegou pelo pescoço. Na cama, a gente deitado, ele me pegou pelo pescoço. E a Yasmin viu, ela escutou meus gritos e veio correndo. E daí quando ela chegou no quarto, ele falou que eu estava louca. Daí a Yasmin disse, não, pode sair daqui, o que tu está fazendo com a minha mãe? Deixa ela. E ele disse, não, eu não vou embora. Daí ele começou a pegar a mochila dele, pegar as coisas dele. E daí eu levantei, coloquei uma roupa, porque eu vi que o negócio ia ficar feio. E daí ele foi lá para a cozinha. Foi lá para a cozinha e a gente continuou brigando e brigando. E eu falando que eu não tinha feito nada, dizendo para ele parar, que eu não tinha feito nada. E Yasmin começou a ficar muito nervosa. Só que ele foi na cozinha e ele pegou a faca. E eu não vi que ele tinha pegado a faca. Vocês haviam bebido? Sim, a gente bebeu, mas o quê? Foi muito pouco, porque a gente já chegou tarde lá na mãe. A gente chegou tarde lá na mãe. A gente bebeu um pouquinho ali e logo almoçamos e depois a gente foi para casa. Então foi o quê? 2 cervejas, 3. Então não tinha nem como, né? Não. Mas aí foi para a cozinha quando ele pegou essa faca de cortar carne. Quando ele pegou a faca e colocou no bolso. Quando eu olho assim, ele vinha com a faca. Minha nossa. E daí ele me pegou pelo pescoço e já
já veio com a faca. O que tu imaginou nessa hora? Eu fiquei chocado porque eu não estava acreditando, sabe? Parecia que era uma mentira, parecia que era não sei, nem sei o quê. E você sentiu, lembra da dor que sentiu quando pegou no pescoço ou estava tão transtornado? Eu não senti nada. Eu não senti nada. O que faz a adrenalina, né? Eu não senti nada. Daí a Yasmin começou a gritar, pobrezinha, ela entrou em pânico. Ela desmaiou, ela até desmaiou. E daí eu consegui, daí a gente deu água para ela. E ele continuou. E eu falei, por favor, para, o que tu tá fazendo? Eu não fiz nada, para com isso. E ele falou assim, e a Yasmin falou, por favor, vai embora. E ele falou assim, eu vou embora só morto. Ele falou, eu vou embora só morto. E daí, meu Deus do céu, daí ele pegou a faca e ele veio pra cima de mim. E daí a Yasmin sempre no meio, né? A Yasmin dizia, não, tu não vai matar minha mãe. E ele falou, não, eu vou te matar. E daí ele olhou pra Yasmin uma hora e disse assim, eu vou matar tua mãe no Dia das Mães. É o último Dia das Mães. Impressionante. Ele falou pra ela. E aí nesse ínter ele acabou cortando a Yasmin também. Também, porque daí ela vinha, né, tentar me defender. E eu segurava, né? Você chegou a temer pela vida, não só tua, como dela? Claro, eu fiquei em pânico, imagina. Tá louco? E daí ele vinha, né, com a faca, né? E eu segurei, né? Segurei, assim. Com as duas Você mãos. pegou na lâmina? Eu peguei na lâmina, por isso que eu me cortei tanto. Ah, que horror. E daí teve uma hora que ele perdeu a faca. A Yasmin conseguiu tirar a faca da mão dele. E daí ele começou Apertar. a apertar no meu pescoço. Mas nesse momento você já estava cheia de sangue, né? Sim, eu já tava. Daí ele começou a apertar no meu pescoço e eu não conseguia mais respirar. Daí eu comecei, sabe? E eu não conseguia mais respirar. Daí eu consegui levantar, não sei como. E eu consegui correr até a porta e deschavear a porta. É que você também é personal, você faz exercício, né? Você não é assim tão... Sim, eu consegui correr até a porta, daí eu abri, deschavei a porta e pedi socorro. Eu dei um berro, assim, no corredor, e pedi socorro. Foi a tua salvação. E daí eles vieram correndo e ele me puxou pelos cabelos. Eu perdi muito cabelo. Ele me puxou pelos cabelos e pegou a Yasmin e puxou e fechou a porta e a gente entrou de volta. E Mas daí... nisso já estavam chegando os rapazes, vizinhos. Daí ele me derrubou na sacada, ele me derrubou. Eu fiquei caída com a cabeça para fora da sacada e o corpo para dentro da sala. Nossa. Eu fiquei caída ali, eu não conseguia me mexer. Daí eu pensei, não, agora ele vai me matar, porque eu não vou conseguir sair daqui. E daí eu comecei a rezar. Eu comecei a rezar Ave Maria. Comecei a rezar e rezar e rezar. Que isso deu um bom tempo, né, Suzy? Desde a discussão na Câmara, a primeira tentativa de sufocamento. O que se passaram por aí? Tu tem ideia? Pra mim, olha, acho que umas 3 horas. Sim, uma eternidade, mas deve ter passado o quê? 20 minutos? Uns 20 minutos, 15, 20 minutos por aí. E nesse momento que você pensou assim, agora estou livre porque chegou a turma, né? Chegou aqueles amigos que você chamou. Como é que foi essa intervenção deles? Daí eu tava caída lá e eles começaram a gritar, a pedir para ele parar. Para, não faz isso. Pensa no teu filho, pensa na tua família, não faz isso, não estraga a tua vida. Eles falavam, por favor, para. E ele dizia assim, ó, fechem a porta, saiam daqui e fechem a porta. E eu pensei, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. E daí me passava um filme, me passou toda a nossa história. Eu pensava, meu Deus, e agora eu vou morrer, e a minha filha, como é que vai ser? E ela gritava, não mata minha mãe, não mata minha mãe, não mata minha mãe. Eu escuto os gritos dela até hoje, sabe? E daí eles pediam, eles gritavam também, por favor, para, e ele não parava. Daí que teve Deus, os anjos e o extintor. Que coisa impressionante. E os meus amigos, meus grandes amigos. Esse extintor foi... Eu, conversando com a Sanandra aqui outra vez, eles teriam colocado o jato do extintor. Ele acionou o jato. E ele não parou. Ou parou? Não, ele não parou. Aí que foi o extintor... Ele não parou e daí eu comecei a passar mal também, porque eu já tinha perdido muito sangue. Certamente. Eu já não aguentava mais. Daí foi as batidas, né? Daí ele desmaiou. Que coisa. Aí até a chegada, então, do... Ele desmaiou. E ele houve uma conversa depois que ele
disse que ele ameaçou se jogar do prédio. É tudo teatro. Ele foi preso no próprio apartamento? Se ele quisesse, aham. Se ele quisesse se matar, ele teria se matado várias vezes, né? Mas ele não queria, ele queria era chamar atenção, era... Enfim. Que coisa dramática, Sanandra. Muito. Você ouvindo a história novamente, né? Agora você já sabe tudo, você já falou para nós, mas não com essa intensidade que a própria Suzy agora nos diz, né? Ninguém Bem melhor de do que acordo com ela a tua pra... narrativa. Sim, ninguém melhor do que ela para falar o que de fato aconteceu, né? Passa um filme assim na cabeça, né? Porque eu também, a Rafa, que ajudou ela, na hora me fez uma chamada pelo Instagram. E eu pensei, como assim? Deve ser engano, né? Ninguém, quem que liga pelo Instagram, né? E daí não atendi. Mas daí quando repetiu a ligação, aí eu pensei, opa, tem coisa mal. Não é, se fosse, né, engano, seria uma vez e pronto. E daí, nisso ela me ligou e já me mandou um áudio. E no que eu escuto o áudio, ela falou, Nanda, corre aqui que o Fábio tá tentando matar tua irmã. Quando ela falou isso, assim, ó, na hora eu dei um pulo da cama, porque eu também tinha deitado um pouco. Dei um pulo da cama, peguei meu carro e saí. Não sei como, assim, ó. Você chegou lá, já tinha acontecido. Que eu cheguei lá, os policiais já estavam descendo com ele algemado. E o teu frio no estômago, e ela, como é que tá? Nossa, eu cheguei assim, ó, eu não vi nada na minha frente, assim, eu só queria saber dela, sabe? E daí eu vi ele todo ensanguentado, todo sujo, cheio de pó daquele extintor. Uma cena horrível, assim, uma cena de filme. E a menina Yasmin, né? A Yasmin toda ensanguentada. Pois daí, quando eu vi a Yasmin assim, eu pensei, meu Deus, eu acho que ele terminou de fazer o serviço. Daí eu falei com a Yasmin, ela disse, não, a mãe tá ali. Daí eu entrei lá e falei com a Suzy, eu me tranquilizei mais, mas assim, foi um susto muito Como é que a Suzy estava? Tava muito debilitada, nossa, tava muito ensanguentada. ensanguentada. Correndo. Eu tava muito fraca. Só que daí lá eles já tinham fizeram umas ataduras para conter, né, um pouco da perda. Não resolve do muito, sangue. mas não resolve muito, né? Mas ela já, só que assim, ela tava muito. Ela desceu no pronto ali no PAN, né? Tem uma foto da Yasmin, um pedaço assim, que ela é menor de idade, a gente não publicou, mas aparecia as mãozinhas assim com sangue na roupinha, né? Muito sangue na roupa. Eles me levaram arrastada, né? Porque eu não conseguia caminhar. Eles conseguiram me arrastar. Traumatizada. Eles conseguiram E a me dor arrastar. daí, Suzy, aí a dor apareceu. Dor dos cortes. Eu não senti dor. Eu senti dor só no meu braço, porque ele estava todo aberto. Meu braço estava com muita dor. Nas mãos eu fui sentir dor só lá no hospital. Os cortes foram no pescoço, nas mãos e no braço. E no braço. Por pouco você não fica inutilizada das mãos, né? Porque meus dedos, eles ficaram tipo meio que dependurados, né? Podia ficar os vizinhos... Muito grave, né? Podia ter ficado, né? Muito grave. Né? Os vizinhos que socorreram ela falaram que 2 dedos ficaram pendurados mesmo, né? Coisa triste, né? Doutor Luiz Paulo, diante dessa narrativa, o senhor como lidador do direito também, o que será que pode acontecer com uma pessoa uma tentativa de feminicídio provavelmente qualificada? João, eu não posso falar especificamente desse caso, mas o processo, narrativas de outros. Mas, hipoteticamente, numa tentativa de homicídio, no homicídio consumado, a pena... feminicídio, desculpa. Feminicídio. Consumado, a pena é de 20 a 40 anos. Mas numa tentativa, há redução, no mínimo, de 1/3. Então, seria em torno de 6 anos e meio. A partir daí, a pena. Mas tem mais, eu creio, que da menina, vamos supor, né? Que estava uma familiar, agravante, né? que teria uma lesão corporal. Um agravante nesse fato. Não, seria um crime autônomo da lesão corporal, ali no caso, lesão corporal, que vai ser mais ela vai responder para aquela situação. Mas então, numa situação hipotética como essa, que eu não conheço as circunstâncias que o juiz vai analisar, o juiz vai fazer a gradação da pena de acordo com as circunstâncias, se foi premeditado. Tudo isso vai ser analisado no processo e outras circunstâncias. Mas partiria de uma pena aí de, no mínimo, 8 anos. Partiria daí. E ele teria que cumprir, para poder progredir, 55% da pena. E não teria direito a livramento condicional. O senhor acredita, pela sua experiência jurídica, que ele possa sair antes do julgamento?
Isso aí vai depender muito, porque ele está preso preventivamente. Então depende de uma série de... Ainda preventivamente? Preventivamente. Sim, é que ele não foi condenado ainda. Não, não, claro. Até se a condenação segue preventivo. No caso, poderia ser uma prisão cautelar, de uma medida provisória, né, uma temporária, uma prisão temporária, mas no caso dele não foi temporária, prenderam em flagrante e foi convertida, pelo que eu sei. Foi convertido em pelo que a gente preventivo. sabe da imprensa, né, que eu não conheço o processo. Acredita que ele possa se alongar esse julgamento? Porque a gente normal acontece de um Assim, ano ó, ou 2 anos, às vezes até, né? Creio que não ficaria todo esse tempo, mas aí vai depender de todas as circunstâncias do processo que eu não conheço, eu não tenho como falar. Mas outros né? casos a gente já viu. Pode permanecer preso por mais tempo, pode ser que um habeas corpus libere ele, porque essa é uma medida cautelar. A medida preventiva ela é uma cautelar. Vamos supor que daqui a um pouco o júri comece demore para sair esse júri e o advogado entre com habeas corpus. E o juiz se obriga. E o juiz indefira e o tribunal diga, não, mas agora não, ele já ficou tanto tempo, não corre mais risco, ou vou deixar com tornozeleira eletrônica em casa, não pode se aproximar dela. Enquanto ele preencher os requisitos ali para permanecer na preventiva. Então, como ele não foi ainda condenado, também não pode, em princípio não pode deixar muito tempo, a não ser que o júri saia um pouco em seguida, né? E senão... É importante, porque o senhor esclareça para os leigos não dizerem, mas já soltaram. Então pode. A lei, sim, pode acontecer. É possível que aconteça. É possível porque ele não quer dizer que a pessoa seja liberada, seja solta. Não deu nada, não é assim. Ele não foi julgado. Depois de julgado, ele vai cumprir a pena dele. Exatamente. E já se passaram vários meses. Claro, que é uma pessoa que nunca foi envolvida com nada, uma pessoa que nunca esteve no ambiente. Hoje eu estava vendo uma notícia, ontem, afinal, hoje é sexta, o presídio lá de Osório. Esse presídio está superlotado, como a maioria no nosso estado. Uma cela para 4, estava com 6 ou 8. O presídio para 600 pessoas estava com 1.600 ou 1.700. E a juíza interditou o presídio de Osório. Por que eu estou falando isso? Porque realmente a cadeia não é um lugar confortável. Esses dias o Nego Di, que esteve preso, saiu e deu um depoimento. Pior lugar do mundo. Claro que é. Sim, então a gente sabe que esse rapaz, ele destruiu a vida dele. Sim. É lógico que nós aqui estamos falando da vítima. Claro, exato. Mas nós, como seres humanos, e o senhor, como lidador do direito, entende isso. Mas agora eu quero, em última instância, aqui falar com... Muito obrigado, Dr. Paulo, por suas considerações. Tem mais algo a acrescentar? Só queria complementar que a prisão preventiva, isso é pacífico nos tribunais, de que ela não serve, na jurisprudência também, de que ela não serve como uma antecipação da pena. Isso que eu falei que é uma medida cautelar, de cautela, para evitar que ele volte a procurar. Mas depois que os ânimos se acalmam, que não persiste mais, ele não fez nenhuma ameaça, uma série de coisas, né? Não cometeu outro delito lá dentro do presídio também. É possível que aconteça. É possível, não estou dizendo que vai acontecer. Mas é provável. Mas o juiz não dá para confiar. Não dá para confiar no juiz. O juiz é da lei que está na mesa dele. Tem que seguir a lei. E muitas vezes o juiz indefere, quer manter preso, mas chega lá no tribunal, o tribunal não, mas tem que liberar, porque já ficou tanto tempo preso, ainda não foi julgado. E nenhum juiz quer que estejam reformando essas sentenças. Mas o juiz também, muitas vezes, ele não se preocupa muito, entendeu? Por quê? Porque ele segue aquele raciocínio que ele tem do direito. Não, eu acho que deve, né? E os juízes são mais linha dura, né? Vou manter preso. Aí o tribunal que libera, então. Certo. Ele decida, né? Aí o tribunal vai mandar, agora sim, agora eu fiz a minha parte aqui, né? Mantive preso. O tribunal decidiu. Acontece isso. Então os juízes seguem aquela teoria que ele tem seguido, né? Tá bem. Muitas vezes uns são mais garantistas, outros são mais punitivistas. Tá certo, isso aí mesmo. E a Suzy, você não tem medo, Suzy? Eu tenho que fazer essa pergunta. Ontem já estavam me perguntando. Você não tem medo, Suzy? Desculpe eu te dizer isso, mas as pessoas perguntam. Uma possível liberação, Fábio, e que você não teme que possa encontrá-lo, que possa acontecer algo? Tenho medo. Tenho medo porque, né, pelo histórico, por tudo que aconteceu, por ele dizer que, às vezes, quando a gente brigava, né, ele falava, eu falava assim, nossa,
o teu lugar é na cadeia mesmo. Quando a gente brigava ou quando ele fazia alguma coisa, né, pra mim, eu falava, nossa, o teu lugar é na cadeia. E ele me olhou e falou assim, e o teu é no cemitério. Preocupante isso aí, né? É preocupante. É Então, preocupante, se muito houver, preocupante. vai ter que ter a medida protetiva, né? Sim. E muito atento a tudo isso, Sim. porque a gente já viu Sim, muitos sim, casos, doutor Luiz Claro, Paulo. sim. Com tornozeleiras, com medidas protetivas. O ser humano ele é uma máquina incompreensível. Pode ser que ele fique mais tempo preso e saia o júri, pode acontecer, né? E ele Pode continue, acontecer. isso pode acontecer. E O que eu quis dizer é que tudo é possível. É, né? Tudo verdade. é possível, porque é um processo que a gente não conhece e também não somos nós advogados que julgamos, É. é os juízes que julgam, Estamos né? trabalhando em cima de Não fatos. e não é só um juiz que julga, quando o juiz decide, o tribunal pode reformar, que lá são 13 desembargadores, pode ir para o STJ também. Mas repercutiu muito isso, a sociedade inteira. Foi uma repercussão das maiores que eu acompanho, até porque a gente falou aquele dia, Sanandra, as pessoas acham que a violência doméstica acontece só lá no povão, né? Exatamente. É aquele que bebeu, é aquele que já teve preso, é aquele que tem problemas, mas acontece em todas as classes sociais. Foi todas. debatido lá na UAB isso, no evento. E para encerrar, o que tu achou desse nosso encontro? Mais um desabafo? Com Mais um certeza. empoderamento para aquelas mulheres Mais um que estão nos assistindo? empoderamento. E eu acho assim, é muito importante a gente deixar essa mensagem que as mulheres denunciem, que as mulheres não se calem, né? É muito importante, até o doutor Luiz Paulo, ele pode concordar comigo. Uma das áreas que eu atuo é na área de família. E quando chega uma mulher, né, para que a gente faça o divórcio, assim, é difícil uma mulher que não aponte pelo menos um tipo de violência que tenha sofrido durante o casamento. E isso é independente de classe social. Não olhe para mim. Independente Eu de devo classe ter social. cometido psicológica. Porque, assim, existem vários tipos de violência doméstica, né? Existe a violência patrimonial, a violência moral, psicológica, né? Não só a física. Então, assim, dificilmente, assim, de 10 mulheres eu ainda arrisco, dou um palpite. Impressionante esse de 10 depoimento. mulheres, É muito alto. eu né? ainda arrisco dizer que pelo menos 9 já A passou tua por vida- algum a tipo tua de vida violência. foi tudo tranquila, Sanandra? Não. Não vamos abrir um precedente agora, um parênteses. né? Não, mas é fato. Só as mulheres sabem. E Só as mulheres sabem. Muitas vezes a mulher conta a história para nós, advogados, e ela não se dá conta que ela estava sofrendo. Ela resolve separar por algum outro motivo, mas que... Por um outro aí motivo, ela começa, mas, assim, ela ó, começa a a contar a raiz- história, ela começa a contar a história, né, da vida do casal, e a gente percebe que ela já sofreu. Vocês percebem. Ela nem sabe. E ela continua inconsciente. Ela é daquilo. inconsciente, né? Que para ela era uma vida certeza. normal, mas eu resolvi me separar, de divorciar porque ele me traiu, eu não quero mais. Mas ela conta a história toda e... Mas, Com certeza, assim, Aquele caso lá de São Francisco, aqui esteve o delegado Marcelo Batista, um cara fantástico. E aquele caso que houve com aquela moça lá, ele quantas vezes tentaram, porque ela já havia perdido a irmã na mesma rua, da mesma forma. A mãe dela perdeu as 2 filhas e ficou com mais um netinho da outra. Sabe da história que ele correu atrás, descarregou o revólver, agora está ele preso e está o irmão também, que esteve envolvido com algumas outras coisas lá, também prenderam o irmão. Mas não vem ao caso. Nós queremos falar do feminicídio. E agora, a gente achando que estava tudo certo, muitas mulheres acabaram medindo medida protetiva, denunciando, em função daquela notícia de São Francisco. Só que na semana que passou, infelizmente, o moço vai à casa da ex, que não era bem ex ainda, estavam terminando, e ela está tomando chimarrão e ele pega um rifle e sai em direção a ela e atira na próximazinha que estava na frente da casa tomando chimarrão. E a bala pegou na bomba de chimarrão, isso se repercutiu em todo o estado, e salvou, e ele continuou atirando, pegou uma bala no pulmão e ainda deu coronhada, segundo os relatos policiais, na cabeça, e a mãe tentando salvar. E aí, claro, ele se desesperou e aí não vem ao caso o que ele fez depois. Mas vejam só, São Francisco daquele tamanho. Nós com todas as notícias que estamos trazendo. Então, quantos casos nós estamos evitando? Porque esses aparecem. E quantos ainda falta aparecer, Sanandra? Você que trabalha com
a questão das Com famílias. certeza, assim, ó, muita gente não fala, muitas mulheres têm vergonha ou são intimidadas, né, são ameaçadas, amedrontadas e não têm coragem, né, e muitas delas mesmo não têm vergonha, ai, porque o que vão pensar de mim, né, ai, eu tenho uma família a zelar, eu tenho um nome a zelar, porque muita gente conhecida passa por isso, né? Mas graças à filha que ela está aqui, a Suzy. Ela Exatamente. disse para Com nós certeza, ontem. com certeza. Ela está protegendo a sua filha, porque ela não. E filhas de quantos outros que você não quer que passe. Eu também tenho Exatamente. filhas, tenho netos. Exatamente. Tem filha, Paulo? Tenho filho. Filho, É. não tenho filha mulher. Tenho filho homem. Então, quantos pais, né? O seu pai que sofreu junto, que sofre Toda até a agora. minha Até eu tenho uma família. curiosidade de conhecê-lo para levar o meu carinho, meu abraço, a mãe de vocês, já que a gente acabou se aproximando desse momento difícil. Sim. E eu sou pai, é difícil. É muito difícil. Né? Eu, claro, Imaginar. a minha filha tem um excelente casamento. Mas eu me coloco, tento me Com colocar. certeza. Só imaginar uma situação dessa, né? Com Uma certeza. filha, né? E nós, né, eu e a Suzy somos filhas de pais separados, né? Mas assim, ó, tanto o pai quanto a mãe, assim, ó, diante dessa situação, se uniram de uma forma, assim, ó, que nós 4 nos unimos. A gente estava vendo a nossa família unida de novo ali, né? Por uma causa que jamais a gente imaginou na vida que fosse passar, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, meu grande amigo Luiz Paulo, foi esclarecedor. Muito obrigado, João. Estaremos sempre juntos, né? Quando me convocares, estarei aqui. Tá bem. E a Sanandra aqui, mais uma vez, né? Muito obrigada pelo espaço. E está sempre às ordens É para uma falar do honra. direito, para falar do teu Com trabalho. certeza, com Já que tu certeza. tem uma comunicação muito fluente, muito legal, né? E tens aqui um amigo e a Suzy também. Com certeza. Que eu muito fiquei obrigada. impressionado com a história dela, e como jornalista, e como professor e pesquisador também. E quero que ela siga levando e conte conosco. Aqui no jornal nós temos a Sandra, que é uma empoderadora das mulheres, né? A Sandra sempre gosta desses assuntos. E eu acabei também me somando, a nossa família toda tem esse pensamento, né? Em favor das minorias, porque a mulher não é a minoria. Eu entendo que não é. Das minorias que a gente fala, né? Hoje a pessoa com deficiência, a minoria. Não, mas aquelas minorias que a gente fala, que a pessoa com deficiência, o idoso, a criança, né? A mulher não é, a mulher é empoderada. Sim. Então é só ela querer e nós vamos torcer que isso aconteça e quero que a Suzy continue participando desses eventos que vocês estão Com fazendo. certeza. Podem me convidar que estarei também. E a gente agradece a imprensa, né? Obrigado. Principalmente a Nova Pauta, né? Que sempre está conosco, né? Sempre apoiando e divulgando, né, João? Obrigado, Dando voz às Suzy. Nosso nossas lutas. agradecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. Foi muito bom. Muitas mulheres me mandam mensagem contando as histórias delas. E essa luta não é só minha, essa é a luta de todas. De todos nós. De todos nós. Homens e De mulheres. todos Com nós. Homens e mulheres, né? Com certeza. E eu vou lutar muito. Siga nessa empreitada. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Obrigado às queridas irmãs, a Suzy e a Sanandra. E um abraço, um beijo para toda a família, para o pai, para a mãe, para a filha, para os filhos, para todos e os fãs que essa mulher está arrumando agora, com esse empoderamento. E que Deus nos proteja, né, pessoal? E ao Luiz Paulo também, muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu te contar, fica por aqui, Obrigada. Estação NP, e até uma próxima. Valeu!